Olá a todos mais uma vez e seja bem-vindo ao quarto vídeo da série O Escravo Fiel. E este é um vídeo muito importante e é um vídeo absolutamente jornalístico, ou seja, eu não vou falar aqui de opiniões. Então eu já deixo claro desde o início que a sua opinião sobre o que será mostrado aqui não importa. Você tem direito sim às suas opiniões, mas você não tem direito aos seus próprios fatos. E o que eu vou mostrar aqui são fatos, e é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Tá certo? Pois bem, então nesse vídeo eu vou tratar aqui do que aconteceu com a liderança das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, a partir do ano de 2009 até o ano de 2013. E é necessário que você entenda o contexto de toda a história para que você consiga entender os detalhes. Em Mateus capítulo 24, versículo 45, Jesus fala palavras sobre o escravo fiel. Essas palavras sobre o escravo fiel são uma ilustração de atributos. A ilustração é o seguinte: Jesus pega uma situação bastante comum nos seus dias, que era quando existia uma casa grande, e o dono dessa casa tinha muitos empregados, muitos servos, muitos escravos. E às vezes o dono da casa tinha que sair daquela casa e viajar para longe para cuidar de negócios. E na sua partida, ele encarregava um escravo, um servo específico, para dar comida literal, para dar alimentação mesmo, para os outros escravos, para os outros empregados da casa. E quando ele voltava, ele avaliava se aquele escravo que havia sido designado para dar comida na hora certa havia sido diligente na sua função. E se esse escravo de fato cumpriu a sua designação corretamente, o amo, ao voltar, por fim promovia o escravo e o encarregava de todos os bens da casa. O sentido dessa ilustração é o seguinte: esse escravo, esse personagem da ilustração, mostrou diligência, prontidão e vigilância. Da mesma forma, nós cristãos, todos os cristãos, devem mostrar o mesmo senso de prontidão, vigilância e diligência que esse personagem mostrou. Como que o personagem se mostrou vigilante, diligente, pronto? Por dar comida literal na hora certa, por alimentar os seus co-servos, co-escravos. Alimentar aqui com comida literal. Então essa é uma ilustração de atributos. Nós, como cristãos, devemos olhar para essa ilustração e tentar imitar os atributos desse escravo. Quais atributos? Vigilância, prontidão, diligência. Se nós fizermos isso, quando Jesus voltar, ele vai agir da mesma forma que o amo da ilustração agiu. Jesus vai recompensar os bons cristãos e punir os maus cristãos. Assim como o amo da ilustração recompensa o bom escravo por promovê-lo e pune o escravo que é mau. Além do fato de que o amo da ilustração é imprevisível, ninguém sabe, nenhum escravo da casa sabe quando o amo volta. Jesus também tem este atributo, a imprevisibilidade. Ninguém sabe quando Jesus voltará, mas nossa missão é nos mantermos prontos, vigilantes, diligentes na nossa obra como cristãos, assim como o escravo da ilustração, o servo da ilustração, se mostrou pronto, vigilante e diligente. Entretanto, as Testemunhas de Jeová têm uma interpretação bastante curiosa a respeito dessa ilustração. Em resumo, a liderança das Testemunhas de Jeová não entende que isso é uma ilustração de atributos, mas acredita que esta é uma ilustração profética que retrata realidades congregacionais. E por muitas e muitas décadas, as Testemunhas de Jeová acreditaram que este escravo fiel dessa ilustração representa profeticamente o sistema congregacional. Ou seja, as Testemunhas de Jeová entendiam até 2013 que o escravo fiel seria uma representação profética de todo o corpo de cristãos. Ou seja, nessa ilustração, Jesus não se referia, segundo entendiam as Testemunhas de Jeová, aos indivíduos cristãos e às atitudes dos indivíduos cristãos. Mas as Testemunhas de Jeová acreditavam que Jesus aqui se referia a todo o corpo de cristãos, a toda a igreja, e que essa igreja, esse corpo de cristãos na terra, teria sido designado por Cristo para dar alimento espiritual a todas as pessoas. E que a comida literal que o escravo dá na ilustração significa alimento espiritual. Ou seja, acreditava-se até 2013 que este escravo representava a igreja, a congregação das Testemunhas de Jeová, como um todo. Ou melhor, o corpo de cristãos ungidos na terra, que as Testemunhas de Jeová entendem como sendo os remanescentes dos 144 mil. E as Testemunhas de Jeová entendiam e entendem até o presente também que o amo da ilustração, aqui,
não é um personagem fictício. Antes, esse personagem é uma representação profética de Jesus Cristo, ou seja, ele é Jesus Cristo. E isso significa para as Testemunhas de Jeová que cada detalhe da ilustração tem aplicação mística, tem aplicação profética, espiritual. Então, até 2013, as Testemunhas de Jeová acreditavam que Jesus tinha voltado em 1914 e que um pouco depois daquele ano, este escravo, que era o corpo de cristãos na terra, segundo entendiam as Testemunhas de Jeová, tinha sido designado por Cristo como a única religião verdadeira, por assim dizer. Isso quer dizer que todos os outros grupos cristãos haviam sido rejeitados por Cristo. Apenas este escravo, que era fiel, ou seja, apenas este povo, esta fraternidade, estava dando alimento espiritual no tempo apropriado, quando Jesus voltou em 1914, segundo entendiam as Testemunhas de Jeová. E aí Jesus voltou em 1914, viu que as Testemunhas de Jeová, ou seja, aquele grupo que mais tarde foi conhecido pelo nome Testemunhas de Jeová, era o único grupo na Terra que estava dando de fato alimento espiritual no tempo apropriado. Este era o entendimento das Testemunhas de Jeová. E então Jesus designou este grupo sobre todos os seus bens na Terra. Isso lá pelo ano de 1914. E todos os bens na Terra sobre os quais Jesus designou este grupo, esse escravo fiel, essa igreja, seria a obra de fazer discípulos. E por causa disso, as Testemunhas de Jeová criaram uma organização hierárquica com muita autoridade, porque elas acreditaram que elas haviam sido designadas por Cristo para tal função, designadas lá pelo ano de 1914 ou um pouco depois. Tudo isso era o que entendiam as Testemunhas de Jeová, mas principalmente a liderança das Testemunhas de Jeová. Só que algumas coisas nisso foram mudadas e outras não. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é que passou a mudar a partir do ano de 2009 e por que é que isso é muito relevante e muito sério. Só que se você não entendeu muito bem o que foi explicado até aqui, eu sugiro que você pare o vídeo aqui e volte para assistir o que foi explicado. Porque agora eu vou começar a fazer citações da revista A Sentinela, e se você não pegou na íntegra a informação que eu passei aqui, você não vai entender o que vai acontecer a partir de agora. Então é melhor você assistir de novo o que foi explicado, do que seguir adiante sem ter entendido corretamente. Pois bem, então vamos começar aqui. Eu vou começar lendo a revista A Sentinela, de 15 de fevereiro de 2009, página 26, parágrafo 9. Neste ano de 2009, o corpo governante das Testemunhas de Jeová passou a desejar ter poder absoluto, não apenas sobre todos, mas sobre tudo. E para tal finalidade, eles inventaram uma teoria. E a gente vai ver que teoria é essa. Abre aspas. Além do mais, Jesus Cristo designou o escravo fiel e discreto sobre todos os seus bens, ou seja, todos os interesses do reino na terra. Mateus 24, 47. Esses bens incluem as instalações na sede mundial das Testemunhas de Jeová, nas filiais e congêneres em muitos países, nos salões de assembleia e, olha agora, salões do reino em todo o mundo. Incluem também a obra de pregar o reino e fazer discípulos. Será que alguém entregaria a guarda e o uso de suas coisas valiosas a uma pessoa em quem não confiasse? Fecha aspas. Pois bem, existiam alguns problemas aqui em relação a esse entendimento. O primeiro problema é que a Bíblia não diz que Jesus é o amo. A ilustração do escravo fiel não é profética. Ela é uma ilustração de atributos. Ainda outro problema é que, caso entendamos esta ilustração do escravo fiel como uma ilustração profética, onde os personagens representam em detalhes realidades na congregação cristã, que é como a organização Torre de Vigia entende, ainda assim nós não temos base suficiente no texto para dizer que os bens do amo são, de fato, os salões de assembleia, os salões do reino em todo o mundo, nas filiais, nas congêneres. Não há base textual para inferir isso. Tudo o que está sendo dito aqui, como sendo os bens do amo, são, na verdade, invenções, porque a Bíblia não diz isso. Mas essa mudança aqui foi grandiosa entre as Testemunhas de Jeová. Por quê? Porque ela foi contra tudo o que a Torre de Vigia, que é a organização jurídica que representa as Testemunhas de Jeová, tinha ensinado até aquele ano. Então, até esse ano de 2009, os salões do reino pertenciam às congregações e não à organização. Apenas lembrando aqui que o escravo fiel e discreto era entendido pelas Testemunhas de Jeová nesse ano como sendo todo o corpo de cristãos ungidos na terra.
Neste ano, o escravo fiel ainda não era visto como sendo apenas o corpo governante, e eu vou tratar dessa mudança um pouco mais à frente. Então, os salões do reino pertenciam às congregações. O prédio era da congregação, porque a congregação, os membros da congregação, contribuíam, juntavam dinheiro e compravam o prédio para que eles pudessem se reunir no prédio. Então, a construção na qual aquela congregação se reunia era comprada pela congregação e pertencia à congregação. Só que o corpo governante desejou ter poder absoluto, e isto representava uma ameaça para o corpo governante. Por quê? Porque se o salão era da congregação, isso dava certa independência à congregação. Eu digo isso em relação à organização. E nós sabemos que qualquer independência em relação à organização é vista como ameaça. E então o corpo governante decidiu fazer o seguinte: não, tudo pertence ao escravo, inclusive os salões do reino das Testemunhas de Jeová. Ou seja, embora os irmãos, os indivíduos ali daquela congregação específica tivessem contribuído de seu próprio bolso para comprar para si aquele prédio, a organização estava tomando aquele prédio, confiscando aquele prédio. Não, esse prédio não é mais de vocês agora, esse prédio é de todos. Quer dizer, isso tudo é um comunismo teocrático. Mas o ponto que eu quero que você entenda é o seguinte: qual foi a base teológica inventada para dar sustentação a esta tese? A base teológica era de que Jesus havia designado o escravo fiel e discreto sobre todos os seus bens. Jesus havia já, naquela época, designado o escravo fiel e discreto sobre todos os seus bens. Então, este foi o raciocínio por trás desta mudança. Foi por causa disso, deste entendimento, que os salões do reino, que pertenciam às congregações, passaram a pertencer à organização. Foi sobre este conceito que o corpo governante construiu a ideia de que a organização está incumbida de pregar o reino de Deus, de obter os salões do reino, os salões de assembleia, as filiais e as congêneres. Ou seja, nada é independente. Tudo pertence à organização, incluindo a obra de pregar o reino. Por quê? Por quê? Você entendeu por quê? Porque acreditava-se que Jesus havia designado o escravo fiel sobre todos os seus bens. Sobre todos os seus bens. Este é o ponto. Só que tem um problema. Esta tese de que Jesus designou o escravo fiel e discreto sobre todos os seus bens, 4 anos depois, foi anulada. Só que os salões não foram devolvidos para as congregações quando a tese foi anulada. E não apenas a tese foi anulada. A identidade do escravo também foi anulada. E a partir de 2013, o escravo não é mais o corpo inteiro de cristãos, apenas o corpo governante. Ou seja, os salões do reino são agora propriedade dos membros do corpo governante. Você acha que eu estou mentindo? Então vamos ler comigo a revista A Sentinela de 15 de julho de 2013. Este é um estudo que as Testemunhas de Jeová fizeram em congregação no ano de 2013. E eu vou fazer várias citações dessa sentinela aqui. Tá certo? Então vamos começar no parágrafo 3, que diz assim, abre aspas, no passado, nossas publicações diziam o seguinte: no Pentecostes de 33 da Era Comum, Jesus designou o escravo fiel sobre seus domésticos. O escravo representa todos os cristãos ungidos como grupo na terra, em qualquer época desde aquele tempo. Os domésticos referem-se aos mesmos ungidos como indivíduos. Em 1919, Jesus designou o escravo fiel sobre todos os seus bens, todos os seus interesses terrestres do reino. No entanto, um cuidadoso estudo adicional, além de meditação com oração. Então, note que eles estão aplicando isso a Jeová. Essa mudança foi dada por Jeová, segundo o que eles estão dizendo. Indica que nosso entendimento das palavras de Jesus sobre o escravo fiel e discreto precisa ser ajustado. Pois bem, então agora a gente vai para o parágrafo 15 desse estudo, que diz assim: quando Jesus fará a segunda designação sobre todos os seus bens, ele disse, feliz aquele escravo, se o seu amo ao chegar, ou tendo vindo, segundo diz a Kingdom Interlinear, ou interlinear do reino, o achar fazendo assim. Deveras vos digo, ele o designará sobre todos os seus bens. Fecha aspas. Então nós notamos aqui que houve uma mudança, mas a gente vai continuar lendo mais sobre essa mudança agora no parágrafo 18 do mesmo estudo. Diz assim, abre aspas, em vista do que acabamos de considerar, o que podemos concluir?
Quando vier para julgar durante a grande tribulação, Jesus verá que o escravo fiel tem fornecido lealmente oportuno alimento espiritual aos domésticos. Jesus terá então prazer em lhe dar a segunda designação sobre todos os seus bens. Os que compõem o escravo fiel ganharão essa designação quando receberem sua recompensa celestial, tornando-se corregentes com Cristo. Fecha aspas. Então aqui tem problemas seríssimos, porque agora só o corpo governante é o escravo fiel. Então só eles vão ganhar a recompensa celestial. É esta a implicação. Eles não ensinam isso, mas é esta a implicação do que eles ensinam. Porque se só eles são escravo fiel, só eles vão ganhar a recompensa celestial. Os outros não vão. Nenhum escravo que não é o escravo fiel vai ganhar a recompensa celestial. Só o escravo fiel é designado sobre todos os bens do amo, na ilustração, não é mesmo? Nenhum escravo que não é o escravo fiel é designado sobre todos os bens do amo. Meta isso na sua cabeça. Esta é a ilustração de Jesus. Se só o corpo governante é o escravo fiel, só o corpo governante será designado sobre todos os bens do amo. Só eles. Ou seja, só eles terão essa recompensa celestial. É este o ensino atual. O corpo governante nega isso. Eles não ensinam que só eles terão a recompensa celestial. Mas é esta a implicação do ensino deles. Meu irmão, coloque a sua mão na sua consciência. Se isso que está sendo ensinado aqui nessa sentinela não é seita, me explica o que é seita, porque eu não sei o que é seita. E acredite, eu de fato sei o que é seita e eu sei reconhecer seita quando eu vejo seita. Isso é seita. Isso é heresia. Segundo Tito 3,10, o homem herege deve ser expulso da congregação. O que é que a gente está esperando para fazer isso com o corpo governante? Isso que eles fizeram é claramente, insofismavelmente, promoção de seita. Mas o ponto principal que eu quero abordar nesse vídeo não é nem isso. O ponto é o seguinte: em 2009, eles criaram uma teoria de que os salões do reino pertenceriam ao escravo, porque o escravo estava designado sobre todos os bens do amo, não é mesmo? E pela mesma razão, eles deveriam coordenar a obra de pregação e tudo aquilo que eles definiram ali em 2009 como sendo os bens do amo na terra. Só que, conforme você viu, em 2013, eles anularam o entendimento de que eles já estavam designados sobre todos os bens do amo. Mas agora isso é aplicado à grande tribulação, ou seja, a volta de Cristo na grande tribulação. E aí eles serão designados sobre todos os bens do amo na recompensa celestial deles. É esse o entendimento atual. Ou seja, o entendimento atual anula o entendimento anterior. Só que o entendimento anterior fez com que a organização tomasse até mesmo os salões do reino das congregações. Ou seja, o entendimento que tomou os salões do reino das congregações foi anulado, mas os salões do reino não foram devolvidos às congregações. E o corpo governante continua lá com poder, sendo que eles anularam o entendimento que deu poder para eles. Meu irmão, isso é simplesmente um absurdo. Se você é um cego em sentido espiritual para com os erros do corpo governante, isso não é por si só suficiente para que você não enxergue isso. Porque não é possível que uma pessoa veja os fatos e continue acreditando que eles fizeram isso na boa fé. Irmãos, é evidente que eles planejaram isso. Primeiro, eles dizem que os salões do reino pertencem ao escravo fiel. Depois, eles dizem que o escravo fiel é só eles. E aí eles tomam tudo. E depois que tomaram tudo, eles anulam a teoria que passou tudo para as mãos deles. E aí você acha que isso tudo foi feito na boa fé. Não, meu irmão, não é possível que você ache isso. Irmãos, até a pessoa mais fanática possível pelo corpo governante, a pessoa mais cega espiritualmente vai olhar para isso e vai dizer assim: agora ficou bastante difícil de defender o corpo governante. Me deixa fazer uma ilustração para concluir esse vídeo que você vai entender na cara o que eu estou querendo dizer com isso. Imagine uma empresa. Essa empresa tem zeladores, faxineiros e todo o pessoal que trabalha no escritório. Então o dono da empresa diz o seguinte: olha, eu vou viajar para longe, eu vou viajar para a Europa, vou fazer uns negócios no exterior e em janeiro de 2023 eu vou voltar. Quando eu voltar em janeiro de 2023, eu vou avaliar o trabalho de vocês e aqueles empregados que estiverem fazendo um bom trabalho e cumprindo as suas funções corretamente serão promovidos. E então 8 homens que trabalham no escritório dão o seu máximo para aumentar a sua produtividade. Chegam antes do horário e ficam até tarde da noite trabalhando, dando o seu melhor. Até que chega a data de janeiro de 2023, quando o dono da empresa estaria por voltar para promover os empregados bons. Só que o dono da empresa faz um telefonema, uma videochamada e diz assim, seguinte,
Eu ia voltar em janeiro de 2023, mas surgiram aqui alguns imprevistos e eu vou ter que me atrasar um pouco. E a partir de agora eu só posso voltar em julho de 2023. Ou seja, eu vou me atrasar aqui uns 6 ou 7 meses. E quando eu voltar, eu de fato vou promover os bons empregados. Tudo bem, só que o que aconteceu? Aqueles 8 homens que trabalhavam ali no escritório e que estavam dando o seu melhor para serem promovidos em janeiro de 2023, não quiseram esperar tanto assim. Então, eles mesmos tomaram à força o poder e se promoveram já em janeiro de 2023 para gerentes da empresa. Então, já desde janeiro de 2023, eles atuam como os gerentes da empresa. Não foi o dono que colocou eles lá. Foram eles mesmos que se autodenominaram gerentes da empresa. Por que é que não foi o dono que colocou eles lá? Porque o dono só fará isso quando ele voltar. E visto que ele se atrasou, ele ainda não voltou. Ou seja, o cronograma do dono da empresa foi reajustado. Mas a promessa que ele tinha feito, segundo entenderam os funcionários, não foi reajustada nas mentes dos funcionários. Eles assumiram o cargo de gerência antes da hora. E já desde janeiro de 2013, eles atuam como os gerentes da empresa. Agora eu pergunto para você, o que você acha que o dono da empresa fará quando ele voltar e perceber que aqueles funcionários se autopromoveram como gerentes antes da hora? Certamente eles serão demitidos da empresa, porque o cargo que eles assumiram foi espúrio. Agora eu vou aplicar isso ao que aconteceu aqui com o corpo governante. Até o ano de 2013, o corpo governante ensinava que o escravo fiel estava designado sobre todos os bens do amo e que isso incluía a obra de fazer discípulos, as instalações nos salões de assembleia, nas congêneres, nas filiais e os salões do reino. Tudo isso baseado no entendimento de que o amo, que é Jesus Cristo, segundo o que eles dizem, havia designado o escravo sobre todos os seus bens desde a época lá de 1914 ou um pouco depois. Entretanto, o amo se atrasou. E o que eu quero dizer com isso é que o entendimento foi alterado. E o entendimento agora é que Jesus ainda não designou o escravo fiel sobre todos os seus bens. Isso tem sido ensinado desde 2013. Mas agora vem a pergunta: o que é que você acha que Jesus fará com o corpo governante quando ele voltar e perceber que o corpo governante se autodesignou como escravo fiel sobre todos os seus bens antes de Jesus voltar? Porque Jesus ainda não voltou. Então, quando Jesus voltar, ele verá que o corpo governante se autodesignou sobre todos os bens do amo antes de Jesus voltar. Antes do amo da ilustração voltar e designar o escravo sobre todos os seus bens. Mas desde agora o escravo já se autodesignou. O corpo governante, desde já, tomou para si os salões do reino das congregações, mas não os devolveu às congregações quando o entendimento foi anulado em 2013. A obra de pregar era vista como sendo parte desse conceito, de todos os bens do amo sobre os quais o escravo já estava designado. Só que agora o corpo governante ensina que o escravo ainda não está designado sobre todos os bens do amo, mas desde já eles controlam, governam a obra de pregação. Por quê? Afinal, quando que eles serão designados sobre todos os bens do amo? Eles já foram designados? E a resposta é: eles mesmos afirmam que não foram designados ainda. E eles também afirmam que estes bens do amo incluem a obra de fazer discípulos. E aí eu te pergunto, o que é que eles estão fazendo lá? Aquilo lá, meus irmãos, é uma tartaruga em cima do poste. Quando você vê uma tartaruga em cima de um poste, você sabe que aquilo lá não é o lugar dela. Ela não deveria estar lá. E a sua grande missão agora é como você tira essa tartaruga de lá. Então, da mesma forma, eu pergunto, como que a gente tira o corpo governante de lá? Porque eles são uma tartaruga em cima do poste. Eles não deveriam estar lá. O entendimento que colocou o corpo governante lá foi anulado por eles mesmos. Pelo amor de Deus, meu irmão, coloque a mão na sua consciência. Se o entendimento que os colocou lá foi anulado, o que é que eles estão fazendo lá até agora? E, meu irmão, com todo respeito, eu vou dizer o seguinte para você. Se você não entendeu o que eu falei aqui, desliga o seu dispositivo e saia desse canal. Vá assistir vídeos que estão no seu nível intelectual. Vídeo de gatinho brincando, vídeo de cachorrinho brincando. Tome a sua pílula azul e volte para o seu mundinho de fantasias. A explicação que foi dada aqui é simplesmente factual. Não é uma questão opinativa. A sua opinião não importa.
Eu não poderia me importar menos com o que você pensa, com o que você acha. O que eu apresentei aqui foram fatos. Você tem direito às suas opiniões, mas não aos seus fatos. O que nós temos que fazer agora é tirar o corpo governante de lá. É simplesmente isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que se unir, uns 5.000 irmãos no Brasil, mais ou menos, e enviar cartas massivas a Betel, exigindo, não pedindo, a desassociação do corpo governante. Irmão, Jesus Cristo e Jeová estão do nosso lado. Entenda isso. As mãos de Jeová não estão atadas. Ele está do nosso lado, ele vai nos apoiar, mas a gente precisa tomar ação. Tá certo? Um grande abraço e fique em paz.